Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Mas eu vou, nesse finalzinho de programa, tomar um café, né, gente? Porque, afinal de contas, depois do feriado, olha a cara de ânimo do Kleber. Sim. Você aproveitou bem o feriado, não foi? Muito. Tá vendo? Muito. Nem precisava, Gente, olha aí. mas por favor, né? Bom dia. Um feriadinho, Bom dia. me deixem, né? Vou fazer um café para nós. Por gentileza. Então tá bom. Por gentileza. Dá bom dia pro pessoal de casa aí. Muito bom dia para você que está em casa. Obrigado pela sua audiência. E, sem dúvida nenhuma, estamos aqui para levar o melhor para você. Sempre. Pode ser com ressaca do feriado, mas a gente está aqui. Firme agora, e forte. Kleber, uma coisa. A gente falou na semana passada sobre aquela questão do trabalho escravo, né? Uhum. Gente, pode parecer piada, né? Mas nós tivemos aí o caso da nossa ministra... Nossa, não, né? A ministra do Temer. Né? A ministra do Temer. Sim, sim. Que foi falar do seu singelo salário. É. Falando, inclusive, de que se não fosse desta forma, seria em trabalhos análogos à escravidão. Olha não, isso. olha, agora Olha presta isso, atenção. Kleber, É sério. Não é sério. Toma, se você toma um café para você animar se você dia. vem de se você escuta isso de um ministro, como é que você conduz isso? Interessante, o Anderson, que todas as vezes que surge, né, a questão que é muito séria sobre a mão de obra escrava, é impressionante como alastra. É verdade. Essas 2 últimas semanas, as empresas que eu estou prestando serviço, o movimento que houve em relação dos funcionários dessas empresas se colocando na posição realmente do abismo social entre eles e gestores, sim, a questão do abuso, da exigência, de uma série de coisas. Uma certa desproporcionalidade. Exatamente. Nós também não podemos permitir que uma coisa tão séria ela se torne uma máscara, uma maquiagem, para você justificar problemas como falta, atraso, não cumprimento de tarefas. Sem dúvida. Porque escuta uma coisa, trabalho é chato para qualquer um, é pesado para qualquer um. Inclusive, semana passada, eu coloquei uma questão que todos nós somos escravos de trabalho. Tá? Inclusive quem é rico. Quem é muito rico. Aliás, tem gente muito rica que é mais escravo ainda do que a gente. Muito mais. Imagina. Porque eu tenho a consciência que existe muito rico trabalhador. Muita gente que bateu o que tem, suou a cada centavo. Agora, nós não podemos pegar uma coisa tão séria e mascarar, né, faltas, né, responsabilidade, tarefas mal cumpridas, má vontade, vontade de passar pernada na sua própria empresa, de chamar o empresário de tudo. E acho que nós temos que pensar sobre isso e, poxa, calma, vamos tentar entender o que realmente precisa ser feito para aqueles que realmente estão sofrendo com uma questão. Agora, para mim, foi o ápice escutar de uma ministra o que nós escutamos ontem. Então, é para ver, inclusive, que quanto é mal usada a questão. E eu acho que a gente tem que tomar consciência disso, não ficar justificando problemas, né, que existem em todas as empresas, funcionário ficar justificando. Porque se todos os lugares que você pergunta, eu sou um escravo lá dentro. Eu sou porque me desfrutam, porque eu trabalho demais, porque eu não sou reconhecido. Cara, o seguinte, vamos deixar claro que para que eu ganhe, eu preciso mostrar produção, eu tenho que trazer resultado. No momento que isso acontece, eu sento com o meu patrão e vou até discutir a possibilidade de uma comissão, de um salário maior. Agora, o que eu tenho escutado, inclusive de funcionários, de várias empresas, não temos motivação. Escutei ontem de uma empresa, inclusive trabalhando ontem, olha, né?
pleno feriado, tá vendo, gente? trabalhando. Eu tenho que escutar do cara, mas por que eu vou ajudar a empresa a aumentar o ticket médio se ela não me reconhece? Eu vou boicotar. Porque eu sou tratado feito escravo aqui. O que esperam de mim? Cara, você tem a liberdade de dizer o seguinte: não gosto dessa empresa, aqui eu não fico, o padrão dela não é para mim, a filosofia da empresa não se encaixa, o trabalho é muito pesado, ou o trabalho é muito leve, ele é pouco criativo. Diga o que você quiser e cai fora. Vai buscar. Não fica se batendo. Não fica. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez de um professor meu na faculdade. Ele disse o seguinte: muita gente reclama, salário de jornalista é muito baixo, o jornalista ganha mal. Concordo, realmente. O jornalista ganha mal mesmo, né? Perto da sua responsabilidade, perto daquilo que o trabalho dele representa para a sociedade. Concordo. Mas aí ele me disse o seguinte: Anderson, quantas pessoas no mundo fazem o que você faz? Quantas pessoas são capazes de fazer aquilo que você faz? Se são milhões e milhares de pessoas, o seu salário tem que ser baixo, porque qualquer um pode fazer aquilo que você faz. Se a tua função é para poucas pessoas, quanto menos pessoas puderem fazer aquilo que você faz, o teu salário vai ter que ser alto, né? Não vai ter jeito. É a chamada especialização, né? Não tem jeito. Quantas pessoas podem fazer aquilo que você faz? Não estou aqui justificando os salários baixos, evidentemente, né? Isso aí envolve meritocracia, envolve a questão do valor e não do bem, né, em si, do pagamento, né, do dinheiro, né, que vale aquele teu trabalho. Não estou falando de mais-valia nem nada. É só uma questão para a gente entender que depende muito também do nosso empenho, né? Você está ganhando quanto? Você acha que é pouco? Então faça aquilo que ninguém consegue fazer, ou que poucas pessoas fazem, ou que quase ninguém faz. Teu salário vai aumentar. Não, é interessante você estar colocando sobre a questão da imprensa, que era uma coisa que eu queria puxar, porque... Vai falar do nosso salário? Não é do teu salário, é pior, porque a questão nós temos aí um sarapatel de coruja, né? Sarapatel de coruja. Vira e mexe tem um sarapatel de coruja tem, em algum segmento. Voltamos agora para os jornalistas. É interessante escutar de jornalistas sérios, que já passaram por, enfim... por grandes nomes, né, da mídia, falando a questão da liberdade que se tem se poder escrever ou falar o que pensa. O que pensa. Porque um jornalista, a princípio, ele tem que falar o que ele pensa. Ele codifica aquilo dali, ele tem um estudo para codificar aquilo ali, é pautado em história, só que os caras não podem falar. Hoje, graças a Deus, que nós temos emissoras como essa, que elas são fechadas. Nós temos o YouTube, em que tem muitos jornalistas migrando, perceberam, tem um monte de gente saindo das emissoras abertas e indo para YouTube. Para quê? Para poder se colocar como realmente pensa. Então, a manipulação que existe da informação é uma coisa absurda. Nós temos, lamentavelmente, é lamentável, como o dicionário ou a Bíblia da informação, os jornais da Rede Globo. E não é isso. Nós sabemos que eu ouso dizer que são os piores que são produzidos no nosso país. Cara, e é tudo muito... E, aliás, apanhei muito por causa disso durante a faculdade, porque sempre achei horroroso. Você quer ver uma coisa que a Rede Globo faz de televisão, que eu acho que é contra todos os princípios, só para a gente fechar essa discussão. Todos os princípios da boa comunicação, todos os princípios do bom jornalismo. Ela omite, por exemplo, informações cruciais. Vou dar um exemplo. Se acontece, por exemplo, uma premiação de um estudante do Unifeso. Vamos falar do Unifeso, que é uma parceira nossa. O estudante do Unifeso foi lá e ganhou uma premiação internacional. Você vai ver na Globo que aquele estudante ganhou o prêmio representando uma universidade particular da região serrana do Rio de Janeiro. Ela nunca vai falar o nome Unifeso. Nunca. Agora, se for ao contrário, se o estudante morrer dentro da Unifeso, por um acidente qualquer, a primeira coisa que a Rede Globo faz, no Unifeso, que fica na região serrana. Então, entendam que isso não é informação. Isso é manipulação. Com certeza. Econômica, publicitária, não tem nada a ver com informação. Então você puxou isso, espera aí. Vamos lá, rapidinho. Mas tem que falar sobre isso. Porque quando a Globo, no Fantástico, me falou e deu tantas informações sobre alguma coisa muito tão bem, importante, bem lembrado. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: eles deixaram
Mas assim, uma coisinha, um detalhe, para que se dê realmente e se entenda que uma empresa, ela trabalha com mão de obra escrava, você precisa de uma coisa chamada resgate. Inclusive, você tem os fiscais do Ministério de Trabalho que chegam com a demissão do sujeito naquela condição, retiram o sujeito de dentro da empresa para provar realmente aquela questão. E existe milhões de resgates. Agora, por que isso não foi falado? Aliás, milhões, lamentavelmente, são poucos. Não foi mostrado que, na verdade, empresas que foram julgadas, não estou falando só de Teresópolis, não, porque aí você tem que falar em geral. E de vários segmentos. Agora, detalhe, tudo isso manipulado, porque a política está atrás, né? Você tem isso, os partidos que precisam, talvez, de votos, ou até mesmo entrar em uma determinada cidade, tem que, com certeza, fazer movimentos para que você que está em casa, lá na frente, pense assim, poxa, eles tentaram, mas aí a Câmara não fez nada, a Alerj não fez nada, a OAB não fez nada. Mentira! Não fizeram porque não tinham que ser feito. Só que aí eu levanto... Criar um factoide, né? Exatamente, tu cria uma questão da qual... E outra... Não cai na pegadinha não, gente. E não é, eu não estou falando de Teresópolis. Porque, obviamente, o Anderson, se existe uma coisa que eu tenho, é a curiosidade. A curiosidade, e eu me considero sim uma pessoa inteligente, para poder processar a minha curiosidade. E eu fui a campo, eu fui a pesquisa essas 2 semanas, para entender que diabo estavam falando. Não estavam falando de nada. Absolutamente nada. Porque a grande verdade é que as empresas que tinham que pagar pelo que fizeram, nesse sentido, estão pagando e caro. Com gente na cadeia, empresas fechadas. Agora, quem não deve... Funcionários resgatados. Funcionários resgatados. E quem não deve à justiça, tanto a do trabalho, quanto aquela outra que é criminal, quer dizer, você na verdade comete um crime, então são 2 tipos de justiças em cima de você. Se as duas chegar à conclusão que não é aquilo, pelo amor de Deus, o que nós estamos falando sobre isso ainda? Aí é uma histeria coletiva que agora todo mundo é escravo. Então quer saber de uma coisa? Eu também sou. Trabalhei ontem, que foi feriado, estou hoje aqui trabalhando, que eu podia ter esticado. Abre o coração, Kleber, abre o coração. Aí pergunta, vai lá perguntar para o meu gerente do banco como anda a minha conta, que tu vai ver. Vai ver. Não tem nem marcor daquele trem lá. Vai ver a minha também, vai ver a minha também. Gente, intervalo comercial rapidinho, o programa de hoje está sensacional, não saia daí, tá? Eu sei que hoje você está curtindo o feriadão, fica comigo, participa, tá? Lá no WhatsApp também, você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu flagrante. O que você está fazendo no feriadão? Manda para cá, né? Manda para cá também foto. Não fica mandando foto de cervejinha na beira da piscina, né? Senão aí pega mal. Aí a gente vai ficar aqui triste. Nossa senhora. Mas participa, tá? Participa comigo. O WhatsApp está liberado, as redes sociais estão liberadas. Daqui a pouco eu volto lá no nosso Facebook, que tem um monte de coisa bacana e tem as nossas matérias também. Então não sai daí. Vamos falar de segurança pública hoje. Vamos. Daqui a pouco já. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente está de volta.